Sejam muito bem-vindos ao Mente Pro. E hoje, nesse episódio especial, nós trouxemos uma psicóloga que tem uma carreira, um impacto incrível na sociedade. Ela vai contar um pouco mais da história dela e de tudo que ela já fez na vida e das musas dela. Raquel Barros, muito obrigado por ter aceitado o convite e compartilhar com a gente toda essa sua experiência de vida também. Muito obrigada eu pelo convite. É sempre uma grande honra poder estar aqui contando um pouco mais sobre tudo isso que acontece, né, na minha vida, na vida dessas mulheres. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que super agradeço. E Raquel, pra gente começar, vamos voltar um pouco na tua história. Vamos Como que lá. tu foi parar nesse lugar? O que que aconteceu durante tua vida? O que que te tocou? Como é que foi tudo isso pra você? Bom, eu sou psicóloga, né, já há mais de 34 anos, imagina. Então, sou uma mulher de uma família de classe média que tive a oportunidade de poder estudar numa escola pública. Eu fiz psicologia na USP. O fato de eu ter feito uma escola pública, né, uma universidade pública, eu sempre tive esse questionamento: como é que eu devolvo isso para a sociedade? Como é que eu ajudo a transformar, né? Como psicóloga, uma sociedade que é tão injusta, enfim, e aos poucos fui percebendo que eu tinha esse dom, essa vontade de trabalhar mais na área social, de Uhum. olhar mais para essas questões sociais, e foi um pouco assim que eu fui me formando, né? Acho que durante todo o processo da formação eu fui olhando um pouco para essas questões, população em vulnerabilidade, mulheres que moravam na rua, e tentando entender como é que eu poderia, de alguma maneira, interferir nessa situação e fazer algum tipo de transformação. Então foi daí que surgiu meu amor pela psicologia social e muito mais do que pela psicologia social, por essas possibilidades ou pela criatividade de como poder transformar uma sociedade de verdade, né? Uhum. Fazer coisas que realmente pudessem impactar na vida do outro, que o meu passar pela vida do outro não fosse desapercebido. Então, Oh, essa foi um incrível, pouco a incrível. E minha. você consegue lembrar a primeira vez que você teve contato com isso? Ah, sim. Bom, já na universidade eu dava aula, né? Eu fui dar aula numa favela, na época, né, 34 anos atrás, então um lugar assim complexo, dava aula de história, sempre quis entrar meio que em contato, e eu me lembro que essas pessoas, né, que a minha mãe, por exemplo, me dizia: não, olha, você não pode ficar se aproximar dos usuários de droga, dessas pessoas, né, que são violentas, fique em casa, não se aproxime. E eu dando aula, de repente, né, faço a chamada e chama uma das pessoas: não, está no assalto a mão armada. Eu falo: ah, nossa, sofreu assalto? Não, não, está assaltando, né? Uhum. Então eu comecei a perceber que as pessoas que, por um lado, eram as que minha mãe pediam para eu me afastar, ao mesmo tempo eram aquelas que eu estava dando aula, e que existiam dois lados, né? Não existia só esse olhar aí, né, esse lado negativo das pessoas, mas existia também um outro lado, e que era o lado que talvez ninguém queria ver, né? Uhum. Essa invisibilidade, ou como cada uma dessas pessoas, se estava numa situação de vulnerabilidade, ela também poderia ter recursos, enfim. Então essa foi né, meus alunos, o fato de que eu comecei a trabalhar com uma população na rua, na Praça da República, que eram mulheres, e apesar dessas mulheres, né, estarem ali morando na rua, elas tinham um grande sonho de querer ter filhos, e eu também um sonho de querer ter filhos, só que elas já tinham os filhos, mas tinham perdido porque estavam numa situação de vulnerabilidade, né? Uhum. E eu falava: puxa, eu queria tanto, não consigo, e elas conseguem aquilo que eu consigo, por que que eu não vou olhar para essa parte, né? Nossa, Daquilo que elas interessante isso, né? conseguiram. Uhum. Interessante o pensamento, né? De você interagir com esse mundo de uma maneira que existe uma troca, né? Muito interessante. Exatamente, pelo olhar daquilo que existia, né? Uhum. E aí comecei a fazer essa relação, e a partir dessa relação é que eu comecei a fazer todo o meu trabalho, a base do meu trabalho. Hoje ela é toda a partir daquilo que eu pude ou que eu posso trocar com essas pessoas que se dizem em situação de vulnerabilidade, mas também têm muito recurso. Uhum. Sim, sim, sim. E até para voltar aqui, dois termos que a gente vê a galera falando muito, que é o que é uma situação de vulnerabilidade?
Porque acho que a galera fala muito sobre isso, e aqui no podcast eu gosto muito que a gente explique às vezes o termo para as pessoas, para que a gente fale a mesma linguagem, que a gente até eduque muito as pessoas, né? Então, o que Nossa. são pessoas em situação de vulnerabilidade? Ser vulnerável, na verdade, no meu modo de entender, é aquela pessoa que não consegue ter acesso, né? Não ter acesso aos serviços, não ter acesso a oportunidades, então está sempre com uma dificuldade a mais. Não tem a ver só com não ter recursos econômicos, né? Não é Uhum, só não ter o que comer ou não ter onde morar, mas é ter dificuldade de poder acessar, né, serviços, poder acessar emprego, enfim, né, poder se relacionar. Então, uhum, estar em vulnerabilidade, acho que tem vários eixos, né, que a gente trabalha as vulnerabilidades. Vulnerabilidade na área de educação, vulnerabilidade na área de trabalho, né, uma vulnerabilidade no sentido de não conseguir também se conectar. Todos nós somos vulneráveis, né? uhum, Mas essas pessoas que eu digo em contextos de vulnerabilidade, né, que vivem em contextos de vulnerabilidade, a gente sempre diz que são pessoas vulneráveis, mas que sofrem do sofrimento social. O sofrimento social, ele na verdade, ele é isso, né? A falta de oportunidades, a falta de possibilidades iguais para todos, né? Então, a uhum, vulnerabilidade, ela parte um pouco dessas faltas, né, que existem, dessas dificuldades de acessar, e fazendo com que as pessoas vão se enfraquecendo enquanto pessoas, né, que elas acabem meio que não conseguindo evoluir ou transformar, ou enfim, né, uhum. como todos nós transformaríamos. Mas eu sempre digo que toda pessoa vulnerável tem recurso. Qual Tá. que é a principal vulnerabilidade que eu vejo? A principal vulnerabilidade é ela não conseguir identificar os seus recursos. Isso Hum, sim é ser uma pessoa vulnerável. Não por mais que esteja com fome, com dificuldade, com vontade, né, morando na rua, ou seja lá o que for, sem emprego, todo mundo tem recurso, né? E o grande problema é que você não conseguir reconhecer e manejar os seus recursos. Essa sim é uma pessoa muito vulnerável. E é um Perfeito. pouco com essas que eu trabalho. E me conta um pouco, mulher, um pouco mais das suas musas, então, porque eu tô até dando um pulo na tua história, né? Na Porque minha são história, 30 anos de história, né? 30 anos. Mas a grande parte da minha história eu trabalhei com mulheres, né? Mulheres em situação de vulnerabilidade, mas com recursos, né? Então, Uhum, eu comecei esse trabalho com as mulheres na rua, que tinham filhos e que não podiam acabar, né, exercendo a sua maternidade em função das suas dificuldades. E qual foi o trabalho, né? Por isso foram surgindo musas depois. Quer dizer, qual era o meu trabalho? Era sanar as dificuldades? Não. uhum, Na verdade, o que eu entendi que eu tinha que fazer era quais são os recursos que essas mulheres têm, e porque a partir desses recursos é que elas vão elas mesmas se conectar entre elas e entre né, com outras outras pessoas, né? pessoas. Então foi a partir daí que surge, né, esse trabalho com as mulheres. Antes não se chamava Conexão Musas, hoje sim, porque se entende que todas as pessoas, por mais vulneráveis que sejam, ela tem um recurso, ela tem inspiração. Uhum, E então o que a gente começa a trabalhar é dizer assim, bom, se eu conecto esse recurso, essa mulher, ela está na rua, ela está super mal, o filho dela está no abrigo, mas ela tem um lindo sorriso. E o sorriso dela me atrai, faz com que as pessoas queiram estar com alguém que sorri. uhum, Isso é uma inspiração, né? Então eu vou conectar pessoas pelas suas inspirações. E aí surge o Musas, né? O tá. Musas surge exatamente dessa possibilidade de você olhar para aquilo que as pessoas têm, não para aquilo que falta nelas, Sim. e buscar conexões. Então eu sei fazer um lindo crochê, porque eu aprendi com a minha avó lá atrás, quando eu ainda morava, né, numa casa, eu não morava na rua, e esse crochê que eu sei fazer, ele talvez seja necessário para aquela indústria que está querendo fazer um brinde, né, Uhum, para suas mulheres, no Dia das Mulheres. Então a gente foi começando com um grande movimento da Conexão Musas, que é olhar para os talentos, valorizar os talentos dessas pessoas que pareciam não ter talentos, né? Então
desde uma mulher fazer um crochê até uma mulher que tem uma super oportunidade, de repente, né, super comunicativa, Uhum. tem uma oportunidade de vender, mas ao mesmo tempo está lá, né, num lugar mais fechado, até, por exemplo, assentamentos em que a gente valoriza muito o trabalho coletivo. Então, o que a gente Uhum. foi fazendo? A gente foi indo nos lugares onde parecem vulneráveis, fomos tirando as pérolas de lá, Uhum. né? E fomos conectando essas pérolas, sei lá, da aldeia indígena. Nós trabalhamos numa aldeia indígena em Itapiraí, também agora numa aldeia indígena em Peruíbe, e Uhum. fomos percebendo que, por exemplo, o artesanato que elas faziam, ele era necessário para outros lugares, daquela trama. Então, o que nós fazemos, na verdade, no Musas, é montar uma grande rede de pessoas com talentos, Que trocam e entre essas si. pessoas se apoiam entre si. Uhum. Não, o que é incrível, e até voltando aqui a um ponto que você comentou, eu acho incrível mesmo que as pessoas elas tendem a olhar só o que falta, né? E todo mundo tem as próprias virtudes, as vulnerabilidades, mas todo mundo tem aquilo que é bom. Aí é É, o que eu vejo aqui muito no consultório, né? Porque como psicólogo também, assim, nossa, eu vejo milhões de histórias, né? E às vezes você vê coisas tão encantadoras que as pessoas acabam nem se olhando, né? Não tem esse exato, espelho, né? Muitas vezes, de exato. olhar o sorriso, a comunicação, aquilo tem é uma virtude que a pessoa tem, né? É, E acaba tendo por uma situação muitas vezes de tristeza, ou de dificuldade de contato, ou que às vezes não acredita também nessas coisas, né? Porque já deve ter ouvido muitas vezes, nossa, que sorriso lindo que tu tem. isso, E a pessoa acaba não acreditando. Então é todo um trabalho, literalmente, que se faz, que a pessoa se olhe e entenda as suas virtudes e como ela pode agregar, né? Porque quando a gente está falando até mesmo todas essas habilidades que você está me trazendo, são pessoas que agregam, né? Elas exatamente. agregam, é que aí agrega de um lado para o outro, né? Elas vão fazer impacto em outro lugar que às vezes nem sabia que existia muitas vezes, Exato. né? A gente está acostumado, né, Yuri? A gente aprendeu que Uhum, a gente consegue. Essa coisa de que, por exemplo, você vai, eu não sei no seu consultório, mas no meu, você vai perguntar para a pessoa, quando ela chega, ela já chega para contar para você aquilo que está de mal, aquilo que uhum, não está legal, né? sim, Eu sempre digo, antes de você se apresentar por aquilo que não está legal, me conta as três principais coisas que você curte em você, que você mais gosta em você. uhum, A pessoa fala uma, na segunda titubeia, na terceira fica difícil, porque a uhum, gente está muito acostumado, por mais, né, a olhar para aquelas coisas que não estão legais, não sim, olhar para aquilo que está legal, e isso já é. Agora, olha para a vulnerabilidade. A pessoa em situação de vulnerabilidade, ela está acostumada a ganhar a partir daquilo que ela não tem. sim, Então, o serviço social, ela dá a cesta básica para ela, porque ela não tem o que comer. Se uhum, ela chegar no serviço social e falar, eu tenho o que comer, ele vai falar, o que você está fazendo aqui? uhum, Então, a população mais vulnerável está acostumada a ser reconhecida por não ter. uhum. Então, na verdade, é como se fosse um círculo vicioso, né? Que Vicioso, é, sim, você, sim, sim. os Tem um próprios reforço, né? serviços garantem, né? Um centro de atenção psicossocial para drogas, você chega lá, você tem que falar do uso de drogas. Você não pergunta para a pessoa, você é skatista? Você canta? Uhum, Não, você fala, quanto de droga você usou, né? sim, Então, a população em vulnerabilidade, ela está muito acostumada a buscar suas vulnerabilidades para ser escutada, né? uhum, Para ser olhada. Então, quando você chega com uma perspectiva de dizer assim, olha, tá bom, já entendi, você não tem onde morar, você não tem o que comer, ok, vamos pegar isso. Mas para a gente conseguir trabalhar isso, eu vou ter que entender um qual outro é lado. o fiozinho que vai fazer você se conectar. Uhum, Porque a relação, as relações, a transformação, ela se dá através das relações, das redes, né? sim, E redes, na verdade, são relações entre pessoas, né? E como é que as pessoas se relacionam? Elas se relacionam a partir da troca, né? Eu troco com você aquilo que eu acho que você tem legal para mim e uhum, você, né? E eu te dou aquilo que você acha que é legal. Então, assim, ninguém se relaciona através do nada, né? sim, As relações elas se dão através daquilo que o mínimo que um outro tem que pode interessar para mim. Então, se eu parto desse pressuposto, não dá para eu chegar numa população e olhar para ela para aquilo que falta, porque na verdade, se eu estou olhando para aquilo que falta, eu falo, olha, você não tem dinheiro, não tem o que comer, não sei o quê. Eu estou dizendo para ela, com você não posso me relacionar, não tem nada para você me dar. Então, uhum, o olhar do Musas, ele é muito nesse sentido. Por um lado, realmente impacta a vida das pessoas, porque impacta economicamente, a gente também faz com que as pessoas tenham uma rede de apoio muito, muito fortalecida,
Mas, por outro lado, ele é didático, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele também é educativo, porque eu chego para a pessoa e falo assim: gosto do seu sorriso. Você já percebeu que o seu sorriso pode ser um grande instrumento para você poder se conectar, para você estar. Então, se ela é uma pessoa, por exemplo, moradora da rua, que não escovava o dente, não toma banho, né? E, pelo menos na próxima vez que ela vier conversar comigo, ela vai vir com os dentes escovados, Sim, porque eu gostei do sorriso dela. Então, a gente, com esse olhar, ele parece muito simples, né? Assim, porque é o cotidiano que transforma. sim. Com esse olhar do talento, da possibilidade, das habilidades, enfim, ele vai trazendo pequenas mudanças, né? Uhum. Eu não sou fã da grande mudança. Eu sou fã da soma das pequenas mudanças. Sim. Então, na verdade, assim, se hoje ele escovou o dente, se amanhã ela chegou e falou assim: olha, eu realmente percebi que eu sou uma pessoa que tenho uma escuta, gosto de escutar, Uhum. né? Puxa, que legal, tô com 5 aqui que estão querendo falar, né? De repente a gente pode estar compartilhando aqui essa fala com Sim. você. Então, essa é uma forma de trabalhar que é psicológica, que eu sou psicóloga também, mas que tem muito mais a ver com ajudar o outro a se olhar pelo positivo, Sim. pelas potências, pelos recursos. Sim, sim. A gente aqui na clínica, a gente tem um método que chama método PRO, inclusive, que é a psicoterapia de reforço objetivo. E um dos passos, né, de toda essa estruturação é exatamente esse balanço, né? Entre o negativo e o positivo. Todo mundo tem esse balanço. É que a Exato. gente desbalanceia de uma forma tão grandiosa que parece que ainda Que parece que o resto não tem. Então exato, faz esse balanço emocional, muitas vezes, de reconhecer, de produzir. E quando eu falo produzir, é produzir emoções positivas, né? Porque exato, quando você pega e tem esse ato que você está me contando, né, de alguém te reconhecer, você vai no dia seguinte com os dentes mais escovados ou alguma coisa do gênero, você também está se transformando e exato, transformando a outra pessoa, né? Então fica uma troca, e existe uma sintonia, né, vamos dizer assim, que vai se modelando e a gente vai conseguindo evoluir e, obviamente, a gente, com isso, né, que eu acho que é um ponto-chave que você traz também, que eu acredito muito, que é a partir disso que a gente consegue fazer outras transformações. Então, a partir dessa troca que a gente vai fazendo, que é essencial para que a gente consiga batalhar cada vez com mais força quando a gente está se sentindo cada vez melhor. E aí o exato. outro lado começa a se transformar com muito mais facilidade, porque a gente consegue ter força para, nossa, olha que bacana, eu tô me sentindo bem, aí eu vou lá e enfrento uma dificuldade. E não simplesmente enfrentar dificuldades em cima de dificuldades, em cima de dificuldades, porque todo mundo tem esse lado bom, esse lado É, que são virtudes, né? É que às vezes são literalmente apagados e até comentando um pouco do que você falou, realmente, né, existe esse sistema da vulnerabilidade, ele se auto-reforça muitas vezes. E isso é um grande problema também, que é o que você tenta fazer todo esse balanço para que a pessoa realmente evolua de alguma forma, vai buscando tudo isso. E até para a gente falar de histórias reais, você consegue compartilhar com a gente alguma história real que você fala assim, nossa, isso daqui foi muito marcante ao longo da toda a minha vida, uma coisa da equipe, alguém que você lembra muito. acho que várias, né? Acho que assim, tem uma pessoa emblemática que é a Thais, acho que é, eu tive uma organização durante, né, antes das musas, eu tive uma organização que acolhia mulheres que moravam na rua com seus filhos, Tá. e elas passavam tempo e depois elas iam para suas casas ou nós tínhamos um programa que construía casas, né? Nossa, que É sucesso. muito legal, a gente construiu várias casas com o solo cimento e tal, e a Thaís foi uma delas. Ela chegou com 14 anos, ela tinha um bebê, Uhum. e ela ficou conosco. A gente foi trabalhando muito nessa perspectiva do olhar para aquilo que tem, né, do empoderamento. Cada uma delas, a gente tinha um trabalho também muito grande de que cada uma delas assumia a responsabilidade dessa organização, se chamava Lua Nova, entre todos nós. Então todo mundo fala, nossa, como é que você aguenta trabalhar com tanta tristeza? Eu falo, não, eu não trabalho com a tristeza, Uhum. eu trabalho com a parte alegria delas, né? Uhum. E a Thaís, assim, a gente teve esse processo, né? Foi muito legal. A Thaís construiu sua casa, ajudou a construir as outras também. Mas eu tive, 15 anos depois, eu tive um câncer. Tá. E eu tive que fechar, porque eu tinha a tutela, né, dessas mães que moravam na rua e tal. Então, eu tive que fechar. E 12 mães e 12 filhos desses abrigos acabaram não tendo para onde ir, Hum. né? E estava muito difícil. Eu estava fazendo tratamento com câncer e Thaís, que já tinha
né? Passado por isso. 21, 22 anos, chegou para mim e falou: olha, elas são nossas, elas têm potencial e elas vão ficar conosco no nosso condomínio. Era um condomínio de 12 casas. Uhum. E ela falou: olha, não, ninguém vai fazer elas voltarem para a rua, elas vão ficar aqui em cada uma das casas, cada uma vai acolher uma delas, né? E a partir desse momento foi muito emblemático para mim, porque eu estava, apesar de estar trabalhando com a potência, olhando para o bom, eu naquele momento em que eu tive, né, estava mais fragilizada, eu achei que aquilo ia acabar. E de repente eu vi que aquilo que eu tinha Se acreditado era verdade, transformou. né? E ela acolheu, ela apoiou até hoje. Hoje ela está lá na Cracolândia apoiando um grupo de musas lá, de Uhum. população trans, de mulheres. Então ela continuou, né, assim, esse meu legado, vamos dizer assim, Uhum. compõe hoje a coordenação do Musas como controle, né, do processo produtivo, e hoje ela está também disseminando isso para outras realidades. Então, assim, é muito bonito para mim outras, né? A gente teve a Tamires, a gente teve. Então, são mulheres que, a partir do momento em que elas reconheceram a sua potencialidade, elas conseguiram também ampliar isso e mostrar para o outro, né? Para Uhum. outras, né? Então, eu acho que são várias histórias, não dá para dizer uma. Eu acho que a da Thaís, para mim, ela é muito forte, porque no momento em que eu mais estava frágil, Uhum. ela se mostrou, né? Ela falou: não, olha, você também tem recurso, e o recurso que você tem foi tudo isso que você mostrou para a gente até agora. Então tá Uhum. aqui, ó, né? Você não está frágil, não. Então eu acho que foi emblemático nesse sentido em que, no momento em que eu também meio que baixei a guarda, ela falou: não, ó, você me ensinou assim, é ali, né? Então Sim. acho que foi muito forte. São várias, né? Tem Sim, várias sim, mas é histórias. legal perceber isso, né? Porque também é a ideia que o cuidador não pode ficar doente, né? Exatamente. O cuidador também É, fica. E às vezes a gente tem também toda essa dificuldade, né, de perceber isso, que nesse momento, olha que incrível, né? Porque é uma história incrível, maravilhosa, que é um momento que você incrível. foi cuidada pela própria rede que Fui você cuidar, criou ali, né? exatamente. E isso é É, muito legal, porque aí muito entra na legal. sincronicidade total da ideia, né? E por isso surge o Musas, né? Porque É, naquele momento, quer dizer, eu não teria mais uma instituição física para acolher. sim. De que maneira poderíamos acolher? E aí a gente percebeu que a gente acolhia pelas relações, Uhum. né? Talvez eu não tinha uma casa, mas a Thaís poderia acolher a Mariana na casa dela e também por um período, e depois a Mariana, sabe? Então essas conexões começaram a surgir livremente, né? Uhum. As pessoas apoiando as pessoas, se sentindo identificadas e dando força para aquilo que de repente, teoricamente, iria morrer. Sim, sim. Então, foi muito bonito e aí a musa surge daí. Tá, e aí vamos falar agora como é que tá hoje. Como é que funciona o Musas hoje? Como é que as pessoas podem encontrar vocês? Como é que é toda essa infraestrutura? Porque é uma infraestrutura muito interessante, que é Muito uma completo. infraestrutura de rede. É uma rede. São vários coletivos de mulheres, são sempre mulheres que se interessam. Então, a gente hoje, né, são 9 coletivos de mulheres que a gente são frequentes. A gente tem em Fortaleza, em Recife, em Brasília e aqui em Sorocaba, São Paulo, Tapiraí, agora em Peruíbe. E aí todas elas se conectam através a gente chama que é o Clube Musas. Então é um clube que Uhum. troca tempos de vida. Então todas, hoje são mais de 178 mulheres Nossa, que a muitas. todo momento. Então, por exemplo, agora a gente vai como acionando os coletivos na medida em que, então a gente está fazendo uma casa, por exemplo, Casa de Cura se chama em Peruíbe, Hum. que é uma casa para as mulheres. Uma das indígenas em Peruíbe chegou e disse: olha, eu preciso de um lugar para eu poder chorar, Uhum. porque o dia a dia é tão complicado, né? Dentro de casas, aldeias. Então a gente, né, surgiu a oportunidade de construir essa casa, chama Casa de Cura, é uma casa de bioconstrução, e a gente vai ativando esses coletivos. Então tem a pessoa do coletivo de Itapiraí, então a gente se fala, ó, do clube, quem vai apoiar o trabalho da Casa das Mulheres? Então a gente se organiza para isso. Então as mulheres que estão interessadas, a gente agora tem um grupo São José dos Campos,
que estava ativado, né, por uma delas, Maria das Dores, maravilhosa, ela também saiu do sistema, egressa do sistema prisional, durante muitos anos tinha feito tráfico, e agora ela escreveu um livro, e ela está lançando o livro dela, então, e ela é uma música, um grupo dela está se reativando agora. Tá. Então ela chama, continua a música, continua conosco, mas entra em contato, porque olha, tem mais 4 ou 5 mulheres que estão querendo, né, retomar, estão querendo atuar, e aí a gente vai lá, vai trabalhando para ver que tipo de habilidade tem, com quem ela vai se conectar. A gente tem algumas ações específicas que são de geração de renda, tanto no processo de oferecer serviço para bioconstrução, serviço para costura, por exemplo, como produtos, né? A gente tem também vários produtos coletivos que fazem bolsa, fazem vestido, fazem os artesanatos, e nós temos uma loja no shopping Sorocaba aqui, chama Conexão Musas, e ali é uma loja colaborativa, então todas as musas que têm produtos, elas atuam ali, elas vendem, né? É uma loja que... E também serve como uma espécie de um showroom de como esse coletivo de musas se organiza. Sim. Então, as musas lá de Fortaleza, agora nós estamos indo para Fortaleza semana que vem, elas vão nos receber com outros grupos de musas, então a gente sempre está ativando esses coletivos mensalmente, né? E aí a gente vai trazendo novos atores, vai articulando com novos clientes, ou clientes que compram, ou fornecedores, ou mesmo, né? Agora a gente está com um programa com a União Europeia, então elas também estão atuando conosco nesse programa para apoiar as mulheres das comunidades. Então a gente vai... Vai trocando. É bem legal, Não, é bem... muito bacana, porque esse Muito bacana. sistema, criar um ecossistema Exato. é muito difícil, não é tão fácil quanto Não, falar, é é, muito difícil, porque são é, muitas pessoas, é cada exato, um em um ponto, cada um com um estilo de exato. personalidade, e É, criar um ecossistema que funcione e que as pessoas façam essa troca recíproca, né? exato. É muito legal, é É muito legal, é um sonho para muitas muito pessoas. legal. E é uma coisa de um clube, né? Então, assim, não Uhum, é você pertencer ao grupo vulnerável. É uhum, você pertencer ao Clube Musas, é um clube de vantagens, é um clube de recursos, sim. né? Ali você recebe formação, mas você recebe também a oportunidade de vender, também recebe a oportunidade de ir na casa da outra, conhecer o que ela faz, enfim. Uhum, Então, sim, criar o amizades, criar. manejo da rede ele é um manejo complexo, né? Uhum, Porque o tempo inteiro você tem que estar, como é que tá, não sei quem, então a gente faz um segmento, mas ao mesmo tempo todo mundo é livre, quem está com mais dificuldades também, a gente faz um apoio, né? A gente tem um fundo, a gente faz um apoio mais específico, então vai depender muito do momento e tal, e não existe uma receita para igual para todo mundo, uhum, mas existe uma estratégia igual para todo mundo, que é sim. pertencer a um clube. Esse é o Clube Musas. É É, muito legal a ideia. Quando eu vi sobre a ideia, que eu falei assim, nossa, que ideia incrível, porque é realmente é, muito interessante muito. o funcionamento e E, todo o impacto que causa, é, porque é, idealmente a gente tem milhões de ideias legais, né? Mas e transformar essas ideias legais em coisas coisa que viáveis e coisas que são possíveis é muito difícil. Então você conseguir fazer todo esse planejamento, dedicação, fazer com que todo mundo entre num pensamento século, diferente, né? É é, muito legal. muito. Porque aí você vai vendo todas essas transformações, você vai ficando cada vez mais empolgada, e óbvio que tem frustrações. E hoje, como é que toda essa rede toda chega até vocês? É tudo por indicação, internet, como é que funciona? A gente tem, assim, é bastante conhecido até pela história, né? Por ter um trabalho com mulheres. Uhum, Então, por exemplo, agora mesmo em Brasília está se discutindo ali, né, na Ministério dos Direitos Humanos, uma questão para empoderar mulheres e tal. Então, eles nos procuram e aí, por exemplo, indicam, olha, em Salvador, na Bahia, está tendo um grupo ali de mulheres, está querendo né, tá querendo avançar, e aí a gente vai começando esses contatos. Então, me procuram, Raquel, ou através também do Instagram, né, da internet, da divulgação de página da mídias. internet, das mídias, mas é sempre uma coisa assim, nós não damos uma ajuda, né? Então, você dá cesta básica. Não, pode acontecer de Uhum, que algumas musas estão numa situação de mais vulnerabilidade e tal,
e a gente, dentro do fundo, oferece, né, por um período de tempo. Mas não, né, o nosso DNA está em impactar ao longo da vida. Uhum, Então, é que ela possa ir transformando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando começamos na aldeia indígena, as mulheres eram 2 ou 3 pessoas, homens, que tinham Pix na aldeia, uhum. né? E a gente falou, olha, eu falava, não, nem meu marido sabe quanto que eu ganho, imagina que eu vou mandar Um para o Pix. seu marido a sua venda, né? Uhum, Então, vamos montar o Pix. Então, assim, parte disso, né? Que pequenas ações cotidianas impactem no seu modo de viver a vida. uhum, Então, hoje todas têm Pix, hoje todas têm o seu, né, a sua conta específica quando elas vendem um produto, ou quando elas têm que vir, por exemplo, fazer uma imersão, né, um grupo, uhum. elas estão ali, a gente já tem a identidade específica. Então, isso faz parte também de ser musa, né? É poder ser, aí ter essa liberdade, porque a gente sabe muito que violência, tem muita história, né, de violência doméstica, que Uhum. as mulheres acabam meio que, né, aguentando, suportando pelo fato da questão econômica, né? Sim. Então a gente tenta trabalhar todas essas questões para oferecer liberdade. A Uhum. liberdade não é somente recurso econômico, né? A liberdade ela é É muito poder mais ir e que isso. vir, é poder falar o que pensa, poder chorar na hora que quiser, enfim. Então esse é um pouco o DNA da Musas. Não, é incrível. E até para a gente começar a falar sobre um quadro muito claro aqui dentro do nosso podcast, a gente sempre comenta muito mitos e verdades Uhum. sobre o tema das musas, por exemplo, ou de qualquer um dos convidados. Mas me conta, assim, se você fosse categorizar os mitos e verdades mais absurdos que você já viu ao longo dessa carreira toda, impactando pessoas e sendo impactada e toda essa parte de transformação, que é muito claro que sempre tem comentários das pessoas que são puras mentiras, literalmente, né? Mas que a gente vê se proliferando por aí. Olha, bom, eu acho que o primeiro é que pessoas em situação de vulnerabilidade não têm recurso. Isso é um Uhum, grande mito, né? Porque todo mundo tem recurso. O segundo, eu acho que é um grande mito também, é falar que as pessoas em vulnerabilidade só têm contato, só têm relações com pessoas em vulnerabilidade. Isso também é um mito, quer dizer, existe muito forte o poder das relações. As relações, na verdade, é aquilo que transforma. uhum, Então, um grande mito é você colocar todo mundo no mesmo saco, na mesma caixa, né? Então, eu tenho vulnerabilidade, mas eu tenho recurso. Uma vez que eu tenho recurso, eu também posso me conectar com diferentes tipos de pessoas, de mundos. uhum. Isso é importante. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Um outro mito também, né, que eu acho que acontece muito, é que as pessoas precisam da gente, Uhum, que a gente tem que ajudar, né? E ajudar é como se a gente tem que jogar a corda, porque a gente tem que ajudar. Não, eu fiz psicologia para aprender a trocar com o outro, né? uhum, Saber por onde eu poderia trocar. Porque, na verdade, eu não posso criar uma relação de dependência. Se eu ajudo, ajudar quer dizer criar uma relação de dependência. Então, eu sempre digo que eu gosto de ter parceiros, uhum. não clientes, não dependentes. Então, isso também eu acho que é um mito, né? De que uma vez que eu sou psicóloga, eu estou ajudando alguém. Então, acho que não. Meu grande papel é criar pontos, Uhum. construir relações. Acho que isso sim. Enfim, eu acho que São três mitos bem fortes, né? isso não São tá. três mitos bem fortes, que eu acho que é legal. E tem alguma verdade que você vê por aí que é muito, muito forte também, que as pessoas acabam até desvalorizando às vezes alguma coisa que já é bem dita também por aí, mas é uma verdade absoluta. Olha, bom, uma verdade, eu acho que assim, se você gosta das pessoas com quem você trabalha, elas transformam. Uhum, Eu acho que essa é uma verdade fundamental, assim. Eu trabalho, mas coitado, ai, que pena. Não, você precisa gostar, você precisa acreditar, né? Acho que uma uhum, grande verdade é você acredita nisso que você está fazendo, ele vai acontecer. Então, acho que uhum, essa é óbvio, mas é muito forte isso para trabalhar com essa população, pelo menos das musas, né? Você falar, teu sorriso importa, mas ele tem que uhum. importar, Tem né? que Tem que botar de importar para verdade. você. Uhum, Essa é uma grande verdade. Eu acho que essa é uma questão muito importante.
E eu acho que é a questão da liberdade, né? Eu Uhum. acho que ser livre, em todos os sentidos, né? Acho que a liberdade não tem a ver com recursos econômicos, a liberdade tem a ver com você poder escolher, né? Então, ser livre é poder escolher. E eu acho que essa é uma das grandes liberdades que a gente tem que ajudar, né? Tem que praticar, né? Sim, Pelo sim, menos. sim. Não, é incrível o trabalho, Raquel. Eu fico muito feliz em ver esse trabalho e poder divulgar aqui junto com o Mente Pro também toda essa revolução que você está fazendo. E com um intuito muito legal de ser um hub, literalmente, né? É realmente um Isso. clube. Não é aquela coisa clássica, né? Vamos dizer assim, bem tradicionalista, né? Mas é alguma coisa super inovadora ali de uma conexão muito legal, onde todo mundo vai se ajudando, ajustando, fazendo toda essa troca e transformando mesmo. Eu fiquei muito feliz em ter você aqui como convidada, Raquel. Eu Você, agradeço. quem quiser entrar em contato com você ou quiser entrar em contato com Musas, onde eles podem buscar isso? Olha, a gente tem o nosso Instagram, né? Tem o meu Instagram, Raquel Barros, mas a gente tem o Instagram do Instituto, que é o Instituto Empodera, ou da própria Conexão Musas, que hoje o Instagram da Conexão Musas, ele trabalha mais com os produtos, com a parte da venda e tal. Tá, Mas a gente tem esses três Instagrams, estamos à disposição. Eu também, meu WhatsApp, pode colocar no WhatsApp, eu estou sempre à disposição. Em tudo que perfeito. tiver a ver com essa perspectiva de oferecer escolha para as pessoas, Uhum. eu estou dentro. Não, Então, perfeito. Eu vou pode deixar me tudo aqui procurar. na descrição dos vídeos também, para todo mundo que quiser entrar em contato, participar, E, ajudar, apoiar, entender, chamar você para levar mais informações para alguma instituição, ou até mesmo por indicação de alguma coisa. Tá tudo aqui na isso. descrição do vídeo, do podcast. Raquel, eu queria agradecer demais você ter aceitado o Eu que convite. agradeço. Fico muito feliz de verdade de ter ouvido toda essa sua história, que é impactante. Muito obrigada, imagina. Eu estou aqui à disposição e gosto de poder também contar a minha história, né? Gostoso a gente falar de todo esse processo, É incrível, ainda mais quando a gente vê tantas transformações. tanto movimento. Muito, muito movimento. Pessoal, muito obrigado por ouvirem, muito obrigado pelo like, pelo compartilhamento. Quem quiser tirar qualquer dúvida também, deixe aqui nos comentários, que a gente sempre vai respondendo tudo. Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse último episódio do Mente Pro.